Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nos encontramos para meditar a liturgia desse domingo, nesse tempo de Páscoa, nesse tempo em que nós nos encontramos para meditar sobre a ressurreição do Senhor, sobre a alegria, a centralidade do mistério da nossa fé cristã. Eu continuo te convidando a convidar seus amigos para também inscrever em nosso canal para que a palavra de Deus, para que a nossa evangelização chegue a mais e mais pessoas. Se inscreva e também indique os seus amigos, a sua família, e vamos juntos formar essa grande corrente de amigos, de irmãos na fé, de filhos espirituais, e vamos meditar sobre a liturgia do domingo e os mistérios de nossa fé. Na liturgia deste domingo, da Páscoa, podemos perceber a preocupação de Jesus Cristo em formar o seu povo, formar a sua igreja, que tem uma grande missão. A igreja tem a missão de ser a continuadora da obra da salvação que foi iniciada pelo próprio Jesus Cristo. Então, as aparições no cenáculo, a pesca milagrosa, a imagem do rebanho no qual Cristo é o bom pastor, todas são uma forma catequética do Senhor e formando o seu povo e formando a sua igreja. Hoje, ele nos fala do Espírito, o Espírito que deve animar a nova comunidade. O amor mútuo, o amar uns aos outros, o grande diferencial do cristianismo dos cristãos. Eles eram reconhecidos justamente pelo amor. Olham, vede como eles se amam. Era assim que os cristãos, os primeiros cristãos, eram reconhecidos. E a primeira leitura da liturgia desse domingo, do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 14, mostra o final da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, na qual eles fundaram e organizaram novas comunidades cristãs. Eles tiveram uma missão muito bonita. E aí nós podemos notar três elementos importantes nessa viagem missionária de Paulo e Barnabé. Primeiro, o anúncio da palavra de Deus até os confins da terra. Anunciai o seu amor e o seu desejo de salvação para toda a humanidade. Depois, os conflitos, Os conflitos que aparecem, eles são superados. Os sofrimentos, eles são indispensáveis para entrar no reino de Deus, mas confirmam e autenticam, dão essa prova de autenticidade da mensagem e também possibilitam sentir a presença de Deus na caminhada da comunidade. A superação desses conflitos no amor, nesse espírito mútuo, nesse espírito de respeito e de obediência a Deus, a sua palavra e aos irmãos. E depois a organização das comunidades. Paulo, ele cria uma instituição de dirigentes dessas comunidades chamadas presbíteros, que aparecem aqui nessa parte dos Atos dos Apóstolos pela primeira vez, e foi na igreja de Jerusalém, na primeira comunidade, a comunidade de Jerusalém. É um ministério que tinha uma missão muito importante, a missão de administrar, a missão de vigiar e a missão de defender a igreja. Aí designa presbíteros para cada comunidade. A escolha desses presbíteros é precedida por duas realidades muito importantes para qualquer decisão, não apenas lá dos cristãos, mas também para a nossa decisão.
a oração e o jejum. Nesse espírito de oração e de jejum, vem a ação do Espírito Santo e aí os presbíteros, eles são escolhidos. O salmo da liturgia de hoje, o salmo responsorial, é o salmo 145, e é um canto de louvor a Deus, pois é bom e compassivo o Senhor. Deus é bom e compassivo com todas as criaturas. Deus é sempre misericórdia, Deus é sempre compaixão. A segunda leitura mostra o rosto final dessa comunidade chamada a viver no amor. O autor, ele sonha com um novo céu e uma nova terra, como a gente vê lá no livro do Apocalipse. Deus veio morar conosco, então cabe à comunidade cristã transformar a Babilônia em que vivemos em uma nova Jerusalém. A comunidade cristã deve ser um anúncio dessa comunidade escatológica, dessa comunidade que está por vir, dessa noiva bela, enfeitada, que caminha com amor ao encontro do seu amado, ao encontro do nosso Senhor, do nosso Deus. O Evangelho, Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, ele deixa um testamento à comunidade, um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Na verdade, isso é uma síntese de toda a vida de Jesus. É, na verdade, um estatuto que ele deixa, uma diretriz que ele deixa para a comunidade cristã, porque só assim, essa comunidade, nós conseguiremos concretizar o projeto de Deus, o sonho de Deus. Somente se vivermos no amor, somente se permanecermos unidos no amor pela ação do Espírito Santo. O amor mútuo, meu irmão, minha irmã, é um sinal da presença de Jesus na comunidade cristã. Jesus continua a sua presença e sua ação no amor mútuo dos discípulos. Jesus continua sua presença, sua ação em nossas comunidades, se nós nos amarmos, se não deixarmos a divisão entrar, se não permitirmos que a injustiça, que a obra de Satanás aconteça em nossa comunidade, em nossa família, em nossa vida. E isso se torna, na verdade, o distintivo do verdadeiro cristão. Porque diz, nisto conhecerão todos os que serão ou os que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É um mandamento novo. É o mandamento do amar sem medida. Como Santo Agostinho dizia, qual é a medida do amor? É amar sem medida. E mandamento não é apenas um conselho, não é apenas um convite novo. Onde é que está a novidade? Amar o próximo como a si mesmo. Já existia no Antigo Testamento, se a gente for lá olhar em Levítico, capítulo 19, versículo 18. A novidade está justamente na medida. Como eu vos tenho amado. E como Jesus nos tem amado, como Jesus nos amou. Qual foi a prova cabal? Qual foi a prova máxima do seu amor? A morte na cruz. Morrer por nós, dar a vida por nós. O amor de que Jesus fala é o amor que acolhe, o amor que se faz serviço, o amor que respeita a dignidade, que respeita a liberdade do outro, que não discrimina, um amor que não marginaliza, que se faz dom
total até a morte e a morte de cruz. Para que isso tudo? Para que o outro tenha vida, para que o outro tenha mais vida e tenha vida plena, vida digna. É este o amor que nós vivemos nos dias de hoje. É este o amor que nós partilhamos em nossa família, em nosso trabalho, em nossa comunidade. Nesse ponto, a comunidade cristã se apresenta hoje como essa alternativa à visão da sociedade que continua baseada numa competição desenfreada no poder, pelo dinheiro, pelo status, mesmo à custa de lágrimas dos pobres, das angústias, dos sofrimentos e até mesmo do sangue de tantos humildes, de tantas pessoas que se tornam mártires dos nossos dias. Ela deve testemunhar com gestos concretos o amor de Deus, que deve demonstrar que a utopia é possível e que os homens podem ser irmãos uns dos outros, podem se amar mutuamente. O distintivo dessa nova comunidade, essa comunidade iniciada por Jesus, é justamente o amor sem medidas, o amor como a si próprio. Os discípulos de Jesus, eles não são depositários de uma doutrina ou de uma ideologia, ou os observadores de leis, ou os fiéis cumpridores de ritos, mas são aqueles que, pelo amor mútuo, vão ser um sinal vivo de que Deus nos ama, de que Deus está conosco, de que Deus caminha conosco. A proposta cristã, a proposta nova de Jesus Cristo, resume-se no amor. O amor é o distintivo. É um distintivo que nos identifica, que identificava os cristãos, como eu disse, lá no início dos Atos dos Apóstolos, no início das comunidades, mas também que deve nos identificar. Deve ser o nosso distintivo. Quem não vive o amor não integra essa comunidade de Jesus, não tem condição de viver na mesma comunidade de Jesus, pode fazer de conta que é cristão, mas na verdade apenas faz de conta. O amor mútuo é a síntese de toda lei nova, a lei da nova aliança. É o estatuto que fundamenta a comunidade cristã. A nossa religião, a religião iniciada por Jesus, é a religião do amor. Ou será que seria a religião das leis, das exigências, dos ritos externos e até mesmo da injustiça? Gostaria de perguntar também, em nossos gestos como cristãos dos dias de hoje, as pessoas, elas conseguem descobrir a presença do amor de Deus em nós e no mundo? É algo que nós precisamos pensar e precisamos rever e, se necessário, consertar, para que possamos caminhar no caminho sonhado, no caminho desejado por Deus. Por isso Ele enviou seu Filho para nos mostrar a direção, para nos mostrar o caminho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus onipotente, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça na sua vida e na vida da sua família. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fique com Deus.